Então, como nós falamos no bloco anterior, nós vamos relacionar a quantidade de movimento e impulso. Como é que a gente vai fazer essa relação? Através do teorema do impulso. Como que a gente vai deduzir? Usando uma formulazinha bastante conhecida por nós, que é a segunda lei de Newton. Como é que era a segunda lei de Newton? Força igual a massa vezes a aceleração. Então vamos ver para fazer essa dedução. Preste atenção que é bastante tranquila, é só seguir passo a passo. Vamos lá. Então, força é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração, relembrando, é a variação da velocidade pela variação do tempo. Que ficamos, então, força é igual a massa vezes a variação de velocidade pela variação do tempo. Se tempo está dividindo, nós podemos passar ao outro lado multiplicando. Ficamos que força vezes a variação do tempo é igual a massa que multiplica a velocidade final menos a velocidade inicial, que é a variação da velocidade. Então, ficamos, força vezes a variação de tempo é igual a massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial. Massa vezes a velocidade é a quantidade de movimento. Então, portanto, nós vamos ter que força vezes a variação de tempo é o impulso. M vezes a velocidade e quantidade de movimento. Então, impulso é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Ou seja, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, vocês viram que para deduzir esse teorema do impulso não foi nada complicado. Então, impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Esse é um conceito bastante importante para nós. Vocês lembram a pergunta que eu fiz no início do bloco, do início do programa? Por que é mais difícil parar um caminhão do que uma bicicleta? Acho que agora a gente já pode chegar a algumas conclusões. É mais difícil, apesar dos dois estarem à mesma velocidade, porque as massas são diferentes, ou seja, a quantidade de movimento é maior para o caminhão do que para a bicicleta. Consequentemente, vai ser muito mais difícil parar o caminhão. Agora a gente vai fazer uma aplicaçãozinha exatamente do teorema do impulso, que é um assunto que é usado muito nos vestibulares. Então nós temos o seguinte probleminha. Determine durante quanto tempo deve agir uma força de intensidade 50 newtons para que um corpo de massa 5 kg passe a sua velocidade de 20 metros por segundo para 60 metros por segundo. Então, relembrando, o teorema de impulso é igual à variação da quantidade de movimento. O impulso é força vezes a variação de tempo. A variação da quantidade de movimento é a quantidade final menos a quantidade inicial. Ficamos a formulazinha, então, da seguinte maneira. Força vezes a variação de tempo é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Quantidade de movimento final é a massa vezes a velocidade final menos a quantidade de movimento inicial, que é massa vezes a velocidade inicial. Como a massa é a mesma para os dois, podemos colocar a massa em evidência, ficando com força vezes a variação de tempo é igual a massa vezes a velocidade final menos a velocidade inicial. Nós temos que a força que foi aplicada é de 50 newtons. A variação do tempo é o que a gente quer saber. A massa é 5 kg e as velocidades final é 60 e a inicial 20. Então vamos ficar na formulazinha da seguinte maneira, aplicando 50 vezes a variação de tempo é igual a 5 que multiplica 60 menos 20. 60 menos 20, 40. Então nós vamos ter que 50 vezes a variação de tempo é igual a 5 vezes 40. Então ficamos com 50 vezes a variação de tempo é igual a 200. Passando 50 dividindo, nós vamos ter que a variação do tempo é 200 dividido por 50, portanto, a variação de tempo é de 4 segundos. Agora a gente vai resolver mais um problema envolvendo a conservação da quantidade do movimento. Então, nós vamos ver o problema. Um menino de massa 50 kg que encontra-se sob um lago congelado onde o atrito é desprezível. Se o mesmo joga para frente uma pedra de 500 gramas com uma velocidade de 20 metros por segundo, qual vai ser a sua velocidade de recuo? Esse problema é bastante tradicional em vestibulares. Por quê?
Primeiro, nós vamos relembrar alguns conceitos, e algumas brincadeiras que a gente já fez. Por exemplo, se você tiver, não precisa estar exatamente no gelo, mas se você está de patins, por exemplo, e acaba empurrando um outro colega que também está de patins, você acha que inicialmente só o colega vai ser arremessado quando você empurrou. Mas na verdade você vai experimentar um efeito que também você vai ser empurrado para trás. Isso acontece envolvendo exatamente por causa da conservação da quantidade de movimento. A mesma quantidade de movimento que você dá ao seu colega, você também vai estar recebendo. Bem, para a gente resolver esse problema, nós vamos ter que a quantidade de movimento do menino vai ter que ser igual à quantidade de movimento da pedra. Como é que a gente vai resolver isso daqui? Quantidade de movimento do menino igual a quantidade de movimento da pedra. Quantidade de movimento do menino é a massa do menino vezes a velocidade do menino. Igual a quantidade do movimento da pedra é a massa da pedra vezes a velocidade da pedra. Substituindo, nós vamos ter a massa do menino, 50 kg, vezes a velocidade de recuo, ou seja, a velocidade que ele vai ser empurrado quando ele atirar a pedra para frente, igual a massa da pedra, que está dada em 500 gramas. Nós precisamos transformar para o sistema internacional, que é o quilograma. 1 quilograma tem 1000 gramas, ou seja, 500 gramas vai dar 0,5 quilogramas, vezes a velocidade que foi atirada a pedra é de 20 metros por segundo. Relembrando que a velocidade da pedra é 20, vai para uma direção, e a do menino vai para outra direção. Então, se a gente considerar os sinais, nós vamos ter uma positiva e outra negativa. Mas nesse problema simples, nós não precisamos nos preocupar com esses sinais. Então, nós vamos ficar aqui 50 vezes a variação da velocidade do menino é igual a 0,5 vezes 20. Ficamos que 50 vezes a variação de velocidade do menino é igual a 0,5 vezes 20, que vai dar 10. Portanto, a velocidade do menino vai ser 10 dividido por 50, que o recuo que o menino vai sofrer, ou seja, a velocidade de recuo vai ser de 0,2 metros por segundo. Galera, para estudar física não é complexo, porém você tem que sentar e estudar bastante, sempre relembrando os conceitos anteriores. Para a gente entender toda a física, o ideal é a gente entender bem essa parte de mecânica que a gente viu nessas últimas aulas. Então revisa todas as aulas, refaça os exercícios, reúna-se em grupo e isso com certeza vai ajudar. Criar um hábito de estudo vai facilitar muito o entendimento. A física não é um bicho de 7 cabeças, porém você precisa ter um hábito de leitura, saber ler o problema, retirar os dados adequadamente para que você consiga saber o que ele quer saber. Se você simplesmente resolver, pegar os dados e colocar, não vai ser o ideal para você resolver o problema. Na hora do vestibular, você tem que tomar bastante cuidado. Normalmente, os vestibulares hoje, você não se preocupa em decorar fórmulas. As fórmulas normalmente são dadas na própria prova. Então, primeiro você tira os dados, verifica o que ele quer saber, para depois você procurar qual a fórmula que você vai utilizar e aplicá-la com bastante cuidado. Uma das falhas maiores dos vestibulandos são exatamente nas transformações de unidades. Tome muito cuidado. Depois de resolvido, analise as alternativas que são dadas. Normalmente, às vezes, pode ter alternativa que possa induzir você ao erro. Então, analisa cada uma delas, porque às vezes você resolveu corretamente, mas na hora de marcar, equivoca-se. Ou seja, parece uma resposta que você obteve, mas não é exatamente, porque foi feita uma transformação de unidades. Então fique bastante atento às transformações dessas unidades, ou seja, as unidades do sistema internacional ou aquelas que são similares a ela. Não deixe de estudar e eu conto com vocês para ir muito bem no vestibular.